é a linha da nova posição da nova matriz, né? E eu repito isso para todas as operações na lista que sobrou. Então, para a linha 5, teoricamente, eu faria L', né, 5 módulo de 2 fatorial, né, e a posição aqui daria 1, né, então 5 módulo de 2 fatorial daria como resposta 1, e a posição seria 1 sobre 1 fatorial, que dá 1. Então, a linha 1 para a linha 5 seria 0. Ora, isso aqui é a segunda coluna, lembre-se, eu estou calculando a segunda coluna daquela matriz de resultado final. E eu ficaria repetindo essa operação indefinidamente, com isso eu calcularia todos os elementos da minha matriz. Vamos organizar aqui o algoritmo, como é que eu faço isso? Então eu recebo, colocando aqui na forma algorítmica, né, usando o Portugal aqui meio informal. Então vamos calcular aqui, então eu recebo a lista, essa lista tem um tamanho n, e eu crio um laço. E eu faço nesse laço a variável i variar na faixa de 0 até o fatorial de n. Esse laço grandão aqui, né, que é praticamente todo o programa, é um laço, ele vai, para cada vez que ele for executado, cada iteração é o cálculo de uma linha inteira da minha matriz de permutações. Então o que é que eu faço? Eu faço L igual a I, a variável I. Aí é o seguinte, para evitar eu manipular o A diretamente, eu faço uma cópia de uma lista, da lista A e coloco em A2. Porque essa A2 aqui eu vou mexer muito com ela, né? Eu vou tirar elementos para apagar. Quando ela terminar a execução de uma interação só, o A2 será completamente diferente do A. Aí quando eu vou começar a próxima interação, eu tenho que recuperar o A de novo, colocar em A2 de novo, para ele voltar à forma original para fazer novos cálculos. Bom, então eu faço uma cópia do A, coloco em A2, crio uma lista vazia, que eu chamei aqui de temp, está aqui lista vazia, e eu vou criar um outro laço. Esse laço aqui é o que vai aqui. Para uma linha dada, eu vou calcular todas as posições dos elementos nessa linha dada. Então eu tenho aqui. É lógico que esse J vai variar na faixa do comprimento de A até zero. Com passo menos 1, eu vou calcular de trás para frente. Esse J aqui ele tem que me variar de trás para frente, que é para ir me indicando qual é o comprimento atual da lista. Então, inicialmente, o comprimento da lista, vamos supor que seja 3, depois vai ser 2, depois vai ser 1, assim por diante. Então, o J é usado para calcular também, me mostrar também qual é o comprimento da lista que eu estou trabalhando no momento. Bom, e aí simples. Eu vou usar um denominador, uma variável aqui que eu vou usar que vai ser usado no denominador das minhas equações, que vai ser o fatorial de j-1. Olha, se o j está me repetindo exatamente o tamanho das listas com que eu estou trabalhando, então o denominador que eu sempre uso vai ser o fatorial de j-1. É o n lá da nossa equação, n-1. Então o n da nossa equação aqui virou j, e o d vai ser o fatorial de j-1. j-1, o j é sempre o n. Então quando o n for 3, o d é o fatorial de 3 menos 1, quando o d for 2, o fatorial de 2 menos 1, assim por diante. Isso é aquela aplicação daquela fórmula que nós explicamos. E o L? E a posição P? Bom, a posição P é o L sobre D. Lembra aquela fórmulazinha que nós usamos também? A divisão inteira de L, que é a linha que eu estou usando agora, que é quem? Que é exatamente o valor do I, né? É o valor do I, olha, eu faço L igual a I, sempre faço isso aqui, começo com L igual a I, só que na segunda iteração que ele fizer aqui dentro, o L já não vai ser mais I, ele vai ser recalculado sempre com o módulo do D. Né? Então, lembre, o L vai ser atualizado com o módulo de D e o P vai ser sempre o L sobre D. Então, pronto, faço isso. Eu simplesmente adiciono A2 índice P, é a minha nova lista, a temp. Então, lembre-se que agora o cálculo é feito, embora o J varie de trás para frente, o cálculo é feito do início para o fim. Então, eu estou calculando o primeiro elemento da posição, o segundo elemento, a primeira coluna da minha lista nova, a segunda coluna da minha lista nova, a terceira coluna da minha lista nova. Isso vai ser sempre representado, ela vai estar sempre no A2, sempre o elemento A2 índice P. O P eu calculei agora, calculei o P, né? Retiro o P de A2 e coloco ele na minha temp. Depois o que é que eu faço? Para a próxima iteração, aquele A2 se tornou, aquele elemento que eu calculei, A2 índice P, ele se tornou um estorvo, né, aqui dentro. Então, para que eu possa fazer, eu tenho que diminuir o tamanho da minha string, o tamanho da minha lista, né? Então eu removo, eu apago o elemento
na posição P do A2. Então, na próxima iteração, o A2 não vai ter mais o elemento P. É essa a manipulação que eu faço. Eu vou ter uma outra lista, retirar daquele P, onde eu vou recalcular o valor de D, ou recalcular o valor de P, que é baseado também no novo L que eu tinha, recalculado para a nova lista. Essa nova lista também vai ser, essa nova posição vai ser P. Eu vou ter outro elemento A2 nesse P, que é outra posição. Eu vou adicionar ao temp e vou apagá-lo da lista. E assim eu faço isso aqui até que não tenha mais elementos em A2. Né? Apago todos os elementos em A2 e vou colocando em temp. Certo? Bom, quando eu terminar esse laço acabou, significa que eu fiz uma linha. Construí uma linha da minha matriz de permutação. Ou seja, eu fiz uma permutação. Então ele sai daqui e imprime aquela linha. Imprime o temp. O temp contém aquela linha. Eu posso imprimir o temp ou posso adicionar a uma lista de listas, como eu fiz nos programas anteriores. Mas, nesse caso aqui, vamos só imprimir. Então, imprimir o temp. Acabou esse laço. O laço interno já tinha acabado. Ele acabou o laço externo, mas ele volta para a próxima iteração do laço externo. Né? Só que agora ele vai calcular uma nova linha da minha matriz de permutações. Calcular uma nova linha da minha permutação, ele faz tudo de novo. Certo? Só que agora o L, em vez de ser 0, por exemplo, vai ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. E para o novo valor de L, para o novo valor de I, ele refaz tudo de novo, recalcula todas as posições e imprime. Ufa, é isso aí. Vamos ver se ele realmente funciona. Esse programa 37. Vamos ver aqui. Está aqui o nosso programa. Nesse programa eu preciso usar a função fatorial. Então, como eu não tinha pré-definido, eu criei. A primeira função que eu fiz aqui foi a função fatorial, é aquela que a gente já usou, já está acostumado. Não fiz recursivo, justamente para que a gente não precise de nenhum tipo de recursividade nesse programa. Vamos supor que não seja possível fazer recursividade. Então, a função fatorial é calculada de forma normal, iterativa, e começa o programa. Ele pergunta uma lista, aqui o comando input, digite a lista. A seguir, ele faz ir variando de 0 até o fatorial do comprimento de A. Olha, isso aqui vai ser exatamente o nosso laço de fora. O nosso laço de fora vai, para cada vez que isso for assumindo esses valores aqui, ele vai calcular a linha da matriz de permutações correspondente a esse I aqui. Faz L igual a I, eu usei L minúsculo aqui nesse caso, faz A2 igual a vazio, e faz uma cópia do A, da matriz A, em A2, para poder trabalhar com ela. Essa forma aqui é uma forma de eu adicionar a matriz A a uma matriz, os comandos extend. Existem todas as formas de fazer, eu fiz aqui, é mais fácil, mais simples, é um comando direto do Python chamado extend, que pega o valor da lista A e adiciona o valor da lista A2, que é vazio. Então a A2 vira uma cópia da lista A. Não façam isso aqui, ó. Não façam isso aqui. Deixa eu só colocar aqui no comentário. Não fazer, por exemplo, A2 igual a A. Se você fizer isso aqui, A2 não é uma cópia de A. A2 é uma nova variável que representa a mesma variável que A. Se eu mudar algum valor em A2, esse A também vai ser mudado, que eu experimente. Então essa atribuição aqui, ela é uma atribuição de nós dizemos que há uma referência, ou seja, A é uma variável que referencia um valor na memória, A2 é uma variável que referencia o mesmo valor na memória. Então está na mesma posição, A2 e A eles vão mudar o mesmo valor. Não faça isso, faça isso aqui que a gente acabou de fazer. Faça uma cópia de A igual a A2. Em seguida eu pego uma lista vazia, adiciono a temp, né? Então a minha temp aqui é uma lista vazia. Aí eu vou entrar naquele laço interno, lembra? Laço interno. Para I, J, né, no caso. Variando do comprimento de A, né? Até 0, menos 1, de trás para frente, lembra? Isso aqui é o nosso J. Eu calculo o nosso denominador, que vai ser constantemente utilizado. É fatorial de J menos 1, fatorial de N menos 1 na forma original. Calculo a posição, né, a divisão inteira de LD, e recalculo L. O L vai ser L módulo de D, para confiná-lo na próxima iteração. Bom, aí eu adiciono, calculei a P, já sei quem é. Adiciono ao temp, minha variável, minha lista vazia, o valor A2 índice P. E uso o comandinho do del, esse comando del elimina a 2P da lista. Existe outro comando também, o remove, e outros comandos que podem fazer isso. Ou então você poderia, se a sua linguagem de programação não permite, você teria que desenvolver uma rotinazinha para fazer exatamente isso, remover
definitivamente aquele elemento da lista.